anotei aqui. Esta reunião extraordinária é para apresentação das contas quadrimestrais pelo Executivo para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais. Para iniciarmos as discussões, passarei a palavra para os convidados para a apresentação. Logo após, abrirei a palavra para os vereadores, para que cada vereador realize até 2 questionamentos, ok? Presidente, estão falando comigo aqui que o áudio não está saindo lá, para quem está assistindo. É a terceira pessoa que me comunica aqui. Está sem áudio. Para quem está assistindo. Tem que pedir para ativar o som lá. Tem que abrir e lá em cima tem que ativar o som, senão não sai. Diz que não aparece o ícone do microfone do alto-falante. Não tem ícone tem que abrir, entrar lá em cima, né, Rodrigo? Lá em cima do lado esquerdo tem um lugar para entrar lá nele. Ativar som, está escrito. Entendeu? Entrar lá em cima, né, Rodrigo? Tá funcionando, viu, presidente? Tá funcionando, né? Tá. Qual de vocês querem começar aí? Bom dia. Para tirar a máscara. Acho que aqui tem que tirar a máscara, né? Bom dia a todos. Mais uma vez, né? Nós estamos tá me escutando? Acredito que sim, né? Mais uma vez, a gente está aqui para poder apresentar, né, o relatório quadrimestral do ano de 2020. É um prazer para a gente, né? Além do cumprimento que a gente tem que manter, e ampliar a discussão, né, sobre os relatórios que a gente tem a apresentar. Hoje nós viemos, até eu que estava em outro setor, hoje estou lá na finanças, né, a contabilidade, junto com a Márcia, que é a secretária, que está presente também, a contadora, que é a Lucimária, né, e a Cristina, que também na contabilidade, e outras pessoas que estão presentes aqui, caso, né, surja alguma dúvida entre vocês, da tesouraria, da saúde, né, o controlador também do município, para a gente poder ampliar a discussão e tirar todas as dúvidas que forem pertinentes ao relatório, né? E vou passar a palavra aqui para a Lucimária, que vai apresentar, a Marcinha, a Lucimária, que vai apresentar o relatório, né? E qualquer dúvida que tiver, como o presidente já falou, no final da apresentação, né, vocês podem ficar à disposição. Bom dia a todos, meu nome é Lucimária, eu entrei na Prefeitura de Santa Luzia em fevereiro. O áudio está baixo, da secretária está baixo, não dá para escutar não. Eu entrei em fevereiro de 2020, melhorou? Ainda está baixo ainda. Tudo baixo, Lucimária. Está baixo? Vou falar que o áudio está baixo. Eu acho que dele não tem. Tá. Melhorou? Melhorou? Bom dia a todos, meu nome é Lucimária, eu comecei na Prefeitura de Santa Luzia em fevereiro próximo, de 2020, e assumi a contabilidade em abril, né? E chegou o momento da gente apresentar para vocês o que do primeiro quadrimestre de 2020, dos trabalhos realizados, né, do que a Prefeitura arrecadou através da audiência pública, que é uma questão já da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas antes de apresentar, eu queria registrar só no momento aqui a presença dos contadores efetivos da Prefeitura, que é o Denildo, a Érica, né, que eles trabalham com a gente, compõem a nossa equipe também, e que são o futuro, né, que vai estar aí para a história de Santa Luzia nos próximos anos, né? Eu queria deixar registrado aqui, e do Júlio também, que é da tesouraria, e que é umas pessoas assim, que vêm contribuindo e muito, né, por pouco tempo que eles tomaram posse,
vem contribuindo e muito para os serviços que a gente tem, que vai apresentar para vocês aqui. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente sabe que foi um marco na contabilidade pública, quando ela foi editada em 2000. Na Constituição de 88, né, no artigo 165, no 37, ele já falava da publicidade dos atos, mas não trazia com tanta clareza o que era para ser publicado, o que era a transparência que a gente tinha que dar aos dados da prefeitura. Então, mais do que justo, essa lei trouxe para a gente, né, essa forma de apresentar para vocês, tanto Câmara, tanto sociedade, essa forma do controle social, né? Lá falava, na Constituição de 88, falava da publicidade dos atos. Mas como seria essa publicidade? Não tinha nada claro. E a gente que está há mais tempo nesse ramo da contabilidade, sabemos como que é oneroso, né? Desde então, publicar num jornal. O som dela é novo, gente. Não. Melhorou? Melhorou? Então. E a internet veio facilitar. Então, essa audiência pública aqui, a gente está atendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo a Constituição na prestação de contas do artigo 65, na publicidade dos atos do artigo, na Lei de Acesso na transparência pública. Então, acho que tudo isso é tentar transparecer, demonstrar para vocês aqui nesses relatórios que a gente trouxe. São 4 meses, né, que a gente vai demonstrar, os primeiros 4 meses, de um ano atípico, de um ano histórico, né, que há 102 anos aconteceu isso, que a gente está passando por uma pandemia. Esse primeiro quadrimestre que a gente vai demonstrar para vocês, 45 dias, que foi a 30 de abril, somente, período de pandemia, não reflete em tudo ao que há os impostos ainda, que a gente tem de janeiro a março, a arrecadação do IPVA, de impostos, né, que a gente alavancar isso aí. Porque a gente está num momento atípico totalmente, que ninguém esperava e jamais é isso. E tudo. Todos tenham recebido o que a gente fez. Eu vou passar a explicar os slides, explicar, vai demonstrar. Qualquer dúvida, igual o presidente, a gente vai poder vocês. Tá? Então, eu tentei passar aqui o conceito da audiência, mas como igual mesmo. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela está há 20 anos, né? Ela foi promulgada em maio de 2000. 20 anos a gente vem trabalhando cada vez melhor com os dados, cada vez, né, mais claro, cada vez as pessoas estão atendendo. O controle social hoje é uma ferramenta mais que importante na administração pública. Né? Assim, a figura do controle social vem trazer muito, vem somar cada vez mais, né, para a gente essa questão das audiências públicas. Então, eu fico muito feliz de hoje estar em Santa Luzia passando isso para vocês, que eu acho que é um momento assim ímpar na nossa vida daqui para frente, como se diz, o novo normal, a gente está começando de um modo certo. Acho que coisa de Deus nos preparou para estar num momento assim tão positivo, até de estar em facilidade dos acessos de uma reunião tão assim atípica, que hoje está todo mundo, tem poucas pessoas presentes no plenário, mas muitas pessoas nos ouvindo e tendo esse controle social com a gente hoje. Então, esse é o conceito, que a audiência pública é uma forma de participação e de controle popular da administração pública. O controle popular, a gente entende que é o controle social, né, que a Câmara também faz presente nesse momento. E propicia a troca de informação entre o administrador e a população, tornando mais transparente a gestão pública. A obrigação, como eu falei, o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele trouxe para a gente o que era a publicidade que lá na Constituição de 88 queria. Era o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal.
O relatório resumido a gente apresenta a cada bimestre e a gestão fiscal a cada quadrimestre. Como Santa Luzia tem mais de 100 mil habitantes, ele é obrigatoriamente feito a cada quadrimestre essa prestação de contas aqui. Queria registrar que a gente pediu que fosse feito, né, através do ofício que a Márcia Carlota recebeu, que fosse agendada essa audiência e a gente optou que fizesse depois das entregas do Tribunal de Contas. Quem trabalha nesse meio de contabilidade, e depois do SICOM, há 10 anos a gente vem sofrendo com as primeiras entregas, né? E a gente pensou em fazer as entregas do tribunal e fazer a demonstração para vocês aqui, logo após as entregas. Só que o tribunal tinha marcado a primeira entrega para 14 de junho, né? Aí a gente marcou dia 18 em atender. O tribunal não conseguiu recepcionar, tanto que ele prorrogou o janeiro para 31 de julho. Então, a gente tem até 31 de julho para entregar do janeiro ao maio. Então, eu queria deixar registrado, né, que esse momento só ocorreu agora, porque nós optamos por fazer após a entrega no Tribunal de Contas. Só que o Tribunal de Contas até hoje não consegue recepcionar os dados do município, não só de Santa Luzia, mas de todo o estado de Minas Gerais. Isso há 10 anos a gente vem sofrendo com o SICOM, né, que todos conhecem. Então, assim, eu vou demonstrar os dados do segundo bimestre, que é o relatório resumido, que pela lei, pelo artigo 48, ele exige que seja, e do primeiro quadrimestre, que é a gestão fiscal, né? O objetivo é demonstrar a receita arrecadada no período, que vem no relatório resumido do segundo bimestre, as despesas realizadas também, que são os atos do relatório resumido do segundo bimestre, apresentar o quadro geral da dívida do município e avaliar os índices legais de aplicação em saúde, pessoal e educação. A receita realizada, eu separei por categoria, que são as receitas correntes, de capital e a intra-orçamentária. A receita corrente, pela previsão, foi previsto para o município de Santa Luzia 510.213.000. E foi arrecadado até o momento R$ 170.928.869,31, correspondendo a 33,50% do total previsto, né, do município de Santa Luzia. A gente aí tem as categorias de receita tributária, de contribuições, que aí as contribuições entram tanto a contribuição do INPAS como a contribuição de iluminação pública. As receitas patrimoniais, que são as receitas de aplicação financeira, as receitas de juros, as receitas de aluguéis que o município tenha. E as receitas de serviços, são serviços que o município cobra por oferecer à população. As transferências correntes, né, ele entra tanto a parte da saúde, o FPM, o ICMS, o ITR, aquelas receitas que são para custeios e também que podem ser usadas para capitais, que são transferidas do Estado, de instituição privada e a receita da União. E tem outras receitas correntes. As outras receitas correntes são algumas restituições, são juros, indenizações, multas, que o município também recolhe. Essas todas compõem a receita corrente líquida. É a receita corrente do município, que posteriormente vai compor a receita corrente líquida para fim de gasto com pessoal. E algumas delas são compostas para a educação e saúde e outros índices que é a legislação específica. Nós temos aí a receita tributária, que arrecadou 33%, né, do previsto, que era 71, arrecadou 23.902 milhões. A receita de contribuições, que 33 milhões, arrecadou 11 milhões. A receita de serviços, que era... a receita de serviços, 25 mil, a gente ultrapassou, 91 mil. Então, o previsto, ele já teve um excesso de arrecadação nos serviços no primeiro quadrimestre, né? O município já
cumpriu essas 367% a mais do que o previsto. As transferências correntes, né, a gente sabe que pode ser que quando a gente voltar aqui, não vai estar no mesmo cenário, por causa que a gente já explicou da pandemia. As outras receitas correntes também a gente já contribuiu 34%. E temos também a outra categoria da receita de capital. Desculpa, das receitas de capital. As receitas de capital são só de investimento, e a receita de capital a gente recebeu dos demais receitas de capital, que estava previsto 19, o município recebeu 16 milhões, que corresponde a 87,13%. Sabendo que essas receitas de capital só pode ser utilizada para investimento, ela não compõe o índice, a não ser o de endividamento, mas que é um importante também no município, que é da onde o município vai investir naquilo que vai incorporar no seu ativo. As receitas intraorçamentárias são as receitas específicas do INPAS, né, do Instituto Próprio de Previdência do município. Foi previsto 16 milhões e 200, arrecadou 4 milhões e 592. Isso aí do INPAS, gente, essa receita, não são só as contribuições, são as aplicações financeiras que o INPAS também tem, e também a aplicação financeira do INPAS, do valor que ela tem aplicado, que corresponde a 28,35%. Oi? As deduções das receitas... Oi? Ah, tá. As deduções das receitas correntes, a gente sabe que é a do Fundeb, né? E outras deduções que, por exemplo, né, uma receita tributária que o município recebeu, ou que ela vai ter que devolver para o contribuinte que ele pagou em duplicidade, ou uma receita que, igual aconteceu em outros anos, né, ela recebeu uma transferência corrente e o governo pediu que ela devolvesse. Então, a gente tem a dedução dessa receita do ano, né? As deduções são feitas a receita do ano. Então, a gente, de 533 milhões, já foram realizados 176 milhões 652 759,64, que corresponde a 33,14% do valor previsto para o município de Santa Luzia. A diferença para arrecadar antigamente, né, antes do SICOM, ou antes da questão por fonte, era analisado o excesso de arrecadação no total. Hoje não, o excesso de arrecadação é por fonte. Então, a gente, mesmo tendo 66 mil de resta a pagar, de excesso, né, desculpa, de excesso de arrecadação em serviços, a gente precisa apurar ali quais são os serviços e quais as fontes que deram esse excesso de arrecadação. A mesma coisa a despesa, a receita por capital, que a gente está quase aproximando de um excesso de arrecadação. Se a fonte ali, que eu recebi esse excesso de arrecadação, não for uma fonte que eu previ esse valor, eu não vou ter esse excesso de arrecadação. Então, hoje o excesso de arrecadação não é por categoria, como antigamente, nem é por a receita total, como a gente trabalhou muitos anos atrás. Hoje ela é só por fonte, né? E ali a gente tem por categoria e automaticamente as fontes estão distribuídas ali. Silmário, só um instante. Questão de ordem, senhor presidente. O vereador que está presidindo é o presidente da comissão de finanças ou é o presidente da casa? Oi? Então, está desligado, João Guiga. Não entendi. Questão de ordem com você, Suzane. Ah, obrigada. É o senhor que está presidindo, né, João? Não, tá eu e o Ivo aqui, aí... Tá. Então, a minha pergunta, ela não é já alguma dúvida, não. É só uma questão para a gente poder seguir com a apresentação, Silmária, sem dúvida. Só voltando um pouco antes lá no quadro de receitas,
É porque senão eu não vou conseguir nem elaborar a pergunta. Tem lá o quadro de previsão anual e depois vem o valor arrecadado. Esses valores que você foi pontuando das receitas, por exemplo, assim, ó, a receita tributária, só para entender, 71 milhões era a previsão anual. Isso. Esse valor arrecadado, 23 milhões, era a previsão para o quadrimestre ou não? É porque eu não sei se teve uma diminuição da previsão do quadrimestre. Não sei se, senão eu não vou conseguir entender mais nada. Ah, tá. É porque o valor, você quer saber se se a gente atingiu a meta do quadrimestre. Se esse quadro, o valor arrecadado, ele representa aí, é porque eu não tenho aqui a informação qual era o valor previsto para o quadrimestre, para eu entender se o valor arrecadado ele está dentro da previsão ou não. Baixa, ele está acima. Tá, é porque como a gente trabalha aqui, o SICOM, ele veio trazer realmente essa questão do quadrimestre, né? Só que no quadro a gente montou o valor previsto e o arrecadado, né? Mas, o previsto só está o anual. Silvana? Suzana. Mas se a gente considerar, né, que a gente está com 4 meses, né, se a gente dividir aí, a gente teria se fosse dividido igual, né, que é o que eu acredito que tenha estado sendo feito aqui pela administração. A gente teria, se fosse quadrimestre, a gente teria que mais ou menos 25% aí, né? Então, ele está a mais do que os 25%, mais ou menos, né? Então, a gente arrecadou 33% já no primeiro quadrimestre, né? Se fosse um ano normal, se a gente não tivesse no ano de pandemia, né, como agora, teve uma prorrogação, a parte tributária, ele entra o IPTU, né? E agora teve uma prorrogação da arrecadação. Então, se a gente tivesse no ano normal, a gente estaria no fluxo de uma curva, né, falando do momento é a curva, estaria numa curva ascendente e a gente conseguiria atingir o 100%. No momento, a gente não consegue prever se a gente vai conseguir com essa ascensão. Mas no primeiro quadrimestre, cumpriu a meta. Porque lá na frente, eu vou mostrar um relatório que vocês receberam, que foi do superávit, que o município, no primeiro quadrimestre, ele teve um superávit, né, orçamentário. Ele teve um superávit orçamentário no primeiro quadrimestre. Não está ok, Silmar. Se a gente puder combinar para as próximas apresentações, se puder vir o quadro de uma previsão do quadrimestre, fica melhor para a gente compreender. Seria melhor. Não, beleza. Obrigada, Silmar. Obrigada, presidente. Desculpa a interrupção, meus colegas. Não, agradeço. Fica à vontade. Posso prosseguir? As despesas realizadas separadas por categoria, né? As despesas correntes e as despesas de capital. As despesas correntes, elas englobam pessoal e encargo social, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Com gasto com pessoal no primeiro quadrimestre, foi previsto, né, no total 208 milhões e gastou 59 milhões e 835 mil. De juros e encargos da dívida, 41 mil, e de outras despesas correntes, 245 mil, 485 mil, e gastou, né, houve a liquidação da despesa de 54 milhões, 993 mil, 895 reais, 61 centavos. Total da despesa corrente, 114 milhões, 829 mil, 100 reais, 79 centavos. As despesas de capital são os investimentos e a amortização da dívida, né? O município tem dívida com o INSS, o INPAS e o PASEP, né? São as 3 dívidas do município hoje. De investimento, que são construções, são tudo aquilo que incorpora ao ativo do município. Ele teve uma previsão de 57 milhões, 635 mil, 844 reais e 37 centavos. Uma despesa liquidada de R$ 2.426.268,50. Dessa amortização da dívida,
R$3.981.500 de previsto e R$1.393.247,90. Gostaria de ressaltar o seguinte, que os juros e encargos da dívida, ela não é sobre o que a prefeitura paga de juro nas contas correntes dela, não. São o que ela paga de juros na amortização das dívidas dela, né? Então, o município pagou em dia até o momento, até o primeiro quadrimestre, todas essas 4 dívidas que eu citei aqui. Então, ela pagou, não teve juros sobre aquilo que ela pagou, né? Então, teve um valor, ali, gente, está o valor de 16.200.000 do INPAS e 5.210.000 de despesa do INPAS. A receita ali não está batendo com o valor da despesa orçada de 533 milhões, porque ali está faltando a despesa, a previsão atualizada das reservas de contingência, né? Porque a reserva de contingência ela não tem liquidação de despesa, então não é justo ela constar ali naquele momento. Então, por isso da diferença da receita e da despesa não prevista. Da despesa prevista e da receita prevista está diferente. Tá? E nós temos uma despesa liquidada de R$ 123.858.793,35. E agora a gente passa para a despesa por função, né? Que é a mesma, as funções são aquelas da portaria 42 de 1999, né? O legislativo, a previsão atualizada, 16.567.000, a liquidada, 3.838.674,48. Essa previsão é do quadrimestre, Silmária? Pois não, Suzana. Essa previsão é do quadrimestre? Não. Ele também é previsão atualizada do ano. Posso seguir? Judiciário, 16.567 milhões. Desculpa, judiciário, 8.807.000, tendo liquidado 1.583.018,61. Administração, 32.874.604.000. Liquidado, 9.087.437,98. Segurança Pública, 11.519.254,17. Liquidado, 2.684.466,72. Assistência Social, 6.407.438,20. Liquidado, 926.224,35. Previdência Social, 39.060. Liquidado, 8.636.706,19. Saúde, 134.052.6503. Liquidado, 38.449.319,98. Educação, 151.955. Liquidado, 36.593.647,38. Cultura, 375.500, liquidado, 430.459,45. Direito de Cidadania, 471.327,80. 61, 679,66. Urbanismo, 57.892.843. Liquidado, 9.286.420,18. Habitação, 1.133, liquidado, 8.598,87. Saneamento, 1.823,220. Não tem nada liquidado até o momento de 30 de abril. Gestão ambiental, 6.880. Liquidado, 1.482.351,67. Agricultura, 1.730. Liquidado, 6.533,59. Comércio e serviços, 532,3.500. Energia, 25.080 milhões. Liquidado, 217.982,95. Transporte, 5.303.301,33. Liquidado, 787.112,16. Desporto e lazer, 5.406.500. Liquidado, 907.793,75. Encargos especiais, 3.642.500, liquidado, 1.393.247,90.
Então, assim, diante de tudo que a gente arrecadou, né, entre a receita e despesa, excluindo a receita, a gente tem um superávit, o primário. Né? Então, a gente tem aí um superávit de 52.089.828,85, que está excluindo a despesa com juros. Né? E temos o resultado primário, gente, que ali ficou 176, que ele não excluiu a receita com juros, a despesa primária e o resultado primário, 54, 187, 214, 19. Agora, vamos passar para os limites, né, que são aqueles estipulados no artigo 212 da Constituição, né, e também que veio na 101 e no próprio Tribunal de Contas ele exige que a gente seja demonstrado dessa forma. As receitas de impostos e transferências constitucionais não são todas as receitas correntes, são as receitas de impostos, todas as receitas de transferências pontuais, que são FPM, ICMS, PVA, outras transferências de convênio não entram, transferência para educação não entra, saúde não entra. Então, chegou no total de 89.696.082,15. O valor que cumpriria os 22 milhões, os 25%, desculpa, seria 22.424.020,54. E até 30/4, foram 19.578.314,46, que foi o percentual aplicado de 21,83. A diferença do aplicado para os 25% seria de 3,17, uma diferença menor, né, do aplicado, de 2.845.706,08. Considerando que a gente não é o 4 meses, e sim 3, porque a janeiro, né, a gente não tem aula, não tem transporte escolar, não tem escola funcionando, então seria só fevereiro, março e abril. Mesmo assim, temos 2 feriados grandes, que é o feriado de fevereiro de carnaval. Temos o momento da pandemia, que se instalou dia 18 de março. Né? Então, assim, isso justifica esse valor, né? Esse valor aplicado a menor. Né? Temos que observar da agora para frente e acompanhar, porque o STF, o próprio Tribunal de Contas, já se manifestou em vários artigos da Lei de responsabilidade fiscal para esse ano de pandemia, mas não falou-se nada do artigo 202 da Constituição e nem das aplicações da educação. Né? Acredito que venha falar no momento oportuno de como será tratado esses índices nesse ano atípico, né? Que não escolas estão funcionando com restrição e algumas coisas assim. Né? Os indicadores do Fundeb, temos a receita recebida do Fundeb até no primeiro quadrimestre, que foi de 33.006.203,73. Sobre esse valor e do valor que passou do exercício anterior, houve uma aplicação financeira nesse momento. Então, o rendimento dessa aplicação financeira foi de 29.930,10, né? Tendo uma receita do total de 33.079.078,12. O 60%, que é o gasto com o pessoal efetivamente em sala de aula, aquele gasto pessoal que trabalha diretamente com o aluno, que é o 60%, houve um gasto de 19.800, para se aplicar, aliás, para se aplicar os 60%, ele teria que gastar 19.847.446,87. E teve um valor aplicado de 18.659.261,70. Do percentual de 56,41. Volto a afirmar, né, para explicar, que podemos considerar para a aplicação desse período só 3 meses, porque janeiro não tem aula. As contratações de professor, as contratações de pessoas que vão estar diretamente recebendo nesse 60%, começa a partir de fevereiro. Né? Então, assim, nós temos 3,59% a menor, mas isso é o decorrer do ano que a gente tem que acompanhar, né? E tem um valor menor de 1.188.185,17 no 60%. Né? Isso aí, acho que no próximo quadrimestre, que a gente vai ter que trazer com mais próximo do realizado esse 60% para vocês. A saúde já é diferente, né? Ela está
há 12 meses ela não para, né? Ela é diuturnamente, e mais nesse momento de pandemia, ela é, tipo, se tivesse 48 horas, ela estaria agindo 48 horas em cima dessa questão, né? Eu vou registrar também a presença do César, que ele é da saúde, que está aqui no momento também com a gente, para poder esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem. A receita dos 15%, né, para efeito de cálculo dos 15%, é o mesmo valor da educação, são as mesmas receitas de parâmetro, 89, 696 e 82. Para o município cumprir os 15%, ele teria que aplicar 3.454, 412, desculpa, ficou faltando o percentual, os centavos, né? Ficou faltando centavos ali. E o valor aplicado foi de 16.638, 0,33 e 27, tendo no primeiro quadrimestre 18,55%. Ele não tem o pedágio de janeiro, ele é corrente, né? A gente sabe disso. E teve uma diferença maior no gasto com saúde de 3,55, que foi 3.183.620,95 centavos. O gasto com pessoal, né, ele é diferente da receita corrente líquida, ele pega a receita corrente e calcula o valor sobre ele. E é dos últimos 12 meses. Ele não é no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, também do artigo 65 da Constituição, ele fala, né, que é o artigo que é a total da receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Então, nos últimos 12 meses, a gente arrecadou 432, 916, 162,01, um total de pessoal nesse período de 166, 308, 262,76. Então, no primeiro quadrimestre, houve 38,42% do gasto com pessoal em cima da receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Aqui a gente fez um resumo das principais receitas do município e como que elas se comportou nesse primeiro quadrimestre, né? O IPTU foi 8.623.46599, o ISSQN 6.302.06762, a contribuição de iluminação pública 9.644.66449, o FPM 29.352.49801, o ICMS 25.763.508.38, o ITBI 1.706.659,15, o IPVA 17.138.253,80, o Fundeb 33.006.203,73, a Receita Consus 19.446.149,56 e a Receita de Capital 16.718.464,43. E aqui o resumo da receita prevista em cima daquilo que a gente empenhou. A receita prevista, 533 milhões, a realizada, 176 milhões, a despesa empenhada, 231 milhões. Queria registrar que essa despesa empenhada, eu tenho os empenhos estimativos globais aí dentro, né, que compõem esse valor de 231 milhões. Então, eu acho que mais que é justo a gente comparar só pela liquidada, porque tem muitos empenhos ali estimativos, que são de tarifa bancária, conta de luz, de telefone, de água, que pode não vir a realizar na sua totalidade. E aplicação em educação, 19.578, aplicação em saúde, 16.638, e o gasto com pessoal, 166. Foi um resumo de todos os slides passados anteriormente. E era isso que a gente tinha para apresentar para vocês, né? Dentro do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o resumido, né? E a gestão fiscal, gasto pessoal, educação e saúde. Aí, se alguém tiver alguma pergunta, né? Se a gente puder esclarecer. Eu já tenho pergunta, presidente. Também tem. Pronto. Questão de ordem, César, com a palavra.
Mais uma vez, um bom dia a todos. Um bom dia especial aí aos funcionários da Prefeitura, né? Satisfação em tê-los aqui em nossa Casa Legislativa. Eu fiz aqui a leitura, né, do slide e também acompanhei aqui a apresentação. A pergunta é a seguinte, nessa parte das receitas, onde que entraria aqui, ou se não entraria, as emendas parlamentares? Depende. Se as emendas parlamentares para receita de capital, ela vai entrar na despesa de capital. Acho que preciso do carregador. O tablet está descarregando. Se for a emenda, se for para investimento, ela vai entrar na receita de capital. Se ela for para custeio da administração da saúde, se for da custeio da educação, alguma coisa assim, ela vai entrar na transferências correntes. Tá, mas aí não teria como a gente saber qual emenda que veio e o valor dessas emendas, não? Tem que ter essa distinção e não ficar nesse pacotão aqui? Tá. O modelo, né, especificado pelo artigo 48, que é o relatório resumido da execução orçamentária. Então, ele pede que as receitas sejam tratadas por categoria, né? No portal da transparência, acredito eu, que ela vai estar especificada por detalhamento, né? Nas receitas lá, ela vai estar no 17, né, na classificação 17 do portal da transparência, que compõe as transferências correntes. Esse modelo de relatório resumido, né, que foi especificado pelo artigo 48, e que a gente utiliza para fazer essa prestação de contas de momento. Mas, né, a gente pode, no portal da transparência do município também consta lá as transferências correntes advindas de emenda. Tá, eu entendo a questão legal, né, de ter, não ter essa, vamos dizer assim, essa obrigatoriedade de colocar aqui de forma detalhada, mas a título, né, de uma crítica construtiva, seria interessante a gente detalhar o máximo possível, uma vez que a gente tem aqui uma audiência pública, onde N pessoas, né, estão aí acessando e assistindo, para ficar de mais fácil entendimento. Por mais que tenha também por mais que tenha no portal da transparência, a questão estamos, né, numa audiência pública para a gente detalhar os números para a maioria de pessoas possíveis. Então, fica essa crítica construtiva aí. Não, entendo. Aí, da próxima vez, a gente pode trazer não a receita, o relatório resumido por categoria, mas a gente faz a minuta diária da receita, o balancete da receita, onde ele especifica os códigos, né? Nada impede de fazer isso também, né? E essa parte eu acho muito importante, porque a gente vê a todo momento aí publicidade, né, do governo executivo, de que recebeu emenda disso, emenda daquilo, etc e tal. E se a gente tem aqui uma audiência pública com a apresentação dos números, né, das receitas, de forma pormenorizada, seria, né, de grande valia para todo mundo aí. Entendi. Não, isso aí a gente pode trazer na próxima, do segundo quadrimestre, as receitas não por categoria, mas por elemento de receita, por natureza de receita, para atender a solicitação. Uma outra questão também, né, devo até confirmar aqui, para eu não ver se eu estou falando bobagem, mas dentro dessa distinção, né, das receitas, uma pergunta que sempre é recorrente para a gente também, dos munícipes, é referente às multas. Também o que a gente tem de arrecadação aí em relação às multas, seja multa de trânsito ou multa administrativa por algum motivo. Também de alguma forma trazer isso de forma separadinha aqui, sabe? Separada, tá, eu entendo. As multas, elas são especificadas no Código 19, que entra nas outras receitas correntes. São das naturezas de outras receitas correntes que a gente, quando trouxer do quadrimestre, que a gente trouxer os relatórios das receitas realizadas por natureza, ela está evidenciada nas naturezas 19.
Tá. Mas hoje, por categoria, ela está na outras receitas correntes. Seriam essas considerações iniciais aí, ao longo da audiência, se for o caso, a gente traz outras, mas o meu posicionamento é nesse sentido, de trazer de forma bem pormenorizada, considerando que é uma audiência pública, inclusive com pessoas leigas, pessoas sem muito acesso, né, e condições de ficar navegando no portal da transparência. Então, seria bem facilitador aí. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem concedida, vereadora Suzane. Só um minuto, que eu estou com problema no áudio. Só um momento, Suzane. Ok. Pois não. Primeiro vou me redespedir, porque eu interrompi aquelas vezes e não cumprimentei. Então, eu quero cumprimentar o presidente, os meus colegas vereadora Luísa, quem está aqui participando conosco da Prefeitura, Gleuber, Márcia Lota, Gina, Lucimária, os outros servidores que foram citados. Aí, Lucimária, é a primeira vez que a gente está se encontrando numa audiência. O Gleuber já acostumou com a minha perguntação, tá? Então, não, sem problema. Qualquer coisa. As minhas dúvidas são as seguintes. Eu acho que vocês citaram que tem alguém da saúde aí, talvez a compreender. Quando a gente tem a série histórica, quanto às despesas na saúde, elas ultrapassam o limite constitucional aí de 15%, né? E quase sempre o município fecha com uma despesa aí na casa de quase 25%. Se eu entendi bem a apresentação, a gente teve uma despesa, um percentual de despesa nesse quadrimestre na casa de 18%, a mais do que os 15% que são estabelecidos, mas um pouco abaixo da nossa histórica. Eu queria entender um pouco mais esse número, foi a seguinte pergunta. A gente sabe que o quadrimestre é atípico por causa da pandemia, etc., e essa relativa diminuição, quando comparada à histórica, se deve, porque apesar da gente estar numa pandemia da Covid, a gente está com problemas em relação à dengue, né, que são pelo menos duas situações que eu sei que exige muito do Serviço Público de Saúde, mas a gente teve uma exceção, porque tem uma certa diminuição da procura dos munícipes em atendimento nos PAs, a suspensão das cirurgias eletivas. Se então, nessa correlação de forças aí, vamos dizer, explica porque hoje a gente está com 18% de despesas na saúde, um pouco abaixo da série histórica. Eu tenho mais perguntas, vocês querem responder ou eu apresento as outras? Deixa eu responder, senão eu vou ficar confusa. Deu para compreendê-los? Deu. É o seguinte, 15% atingiu, não é 18% acima, eu acima dos 15%, só foi aplicado 3%, 3%. Né? Entendi. 3% acima dos 18%. A série histórica eu entendo também. Só que, Suzane, o que eu acho que a gente tem que levar em consideração aqui na aplicação da saúde é o seguinte: nós tivemos também um superávit orçamentário de receita. As receitas, né, por mais que o município aplique, não sei se você sabe, mas o único país que copia esse modelo de vincular as receitas para uma aplicação é o Brasil. Uhum. Porque nós temos que considerar o seguinte: o serviço aplicado. Eu tenho muitas receitas, às vezes, no ano passado, eu tive ou 2018, vamos comparar um ano também de 2018, que a receita não foi, o Estado não passou, ninguém, não tinha dinheiro e tudo. Então, eu tive pouca receita. Então, quando é um gasto em cima de pouca receita, meu índice é alto. E no momento, o município, no primeiro quadrimestre, em que não tinha tido tantos reflexos da pandemia, eu tive um valor de receita considerável de 33%. Né? Então, o que eu apliquei em cima do 33%, eu tive receita para comportar. Então, o meu índice não foi elevado, mas o valor aplicado foi considerado. Que se às vezes eu tivesse... Porque esse valor aplicado, ele independente se eu tivesse a receita, porque
aí eu já tinha 45 dias de pandemia, né? Então, em cima de uma receita considerável, eu tive 18%. Mas se a receita não tivesse tão boa, pode ser que no segundo quadrimestre, que teve uma queda de receita, eu vou ter a mesma aplicação, mas com um índice maior. Porque eu vou ter menos receita para considerar aquele índice. Não sei se eu estou sendo clara. Então você está dizendo, eu posso ter tido um investimento ou uma despesa em saúde em valores absolutos menor por causa dessa arrecadação superavitária, mas aí acabou que o percentual fica, comparado a ser, cumpriu o estabelecido na Constituição, mas comparado à série histórica não foi tão alto, porque a gente teve um excesso de arrecadação, é isso? Isso, porque a gente teve receita para ser calculado um índice de 15%, entendeu? Tá. O que a gente pode trazer da próxima vez, né, eu acho que a Cristina e o Cleiton estão anotando, é o valor, não em questão de índice, mas quanto que eu gastei 16 milhões e quanto eu estou gastando agora. Ótimo. Porque a receita, então, às vezes eu estou gastando 20 milhões, eu gastei 10, por exemplo, né, vou citar um valor que eu nem estava presente aqui no primeiro quadrimestre passado. Eu posso ter gastado 10 milhões, mas em cima de uma receita baixa, aquilo corresponde a 20%. Uhum. Entendeu? Então, o município continua cumprindo todos os seus, atendendo as cirurgias seletivas também não estão tendo, mas isso é a nível nacional, todo mundo priorizou isso por causa das UTIs, né? De contrapartida, a gente teve uma pandemia. Uhum. E o primeiro momento, houve-se o gasto das pessoas, houve, né, aquelas medidas para se prevenir de um possível colapso nas UTIs. Só um minuto, Suzane. Claro, Suzane. Só um minuto aqui, uma consideração, o seguinte. Além disso... Oi, tá me escutando? Né, Gleuber? Hã? Aqui, mas além disso que a Lucimária falou, ainda tem a questão que, como a pandemia, né, iniciou lá em março, e aí todo mundo teve que se programar para poder das despesas e o novo formato desses meses de março, né? E a gente não sabia até quando, e a gente está nela até hoje. Uhum. Muitas das despesas foram, além dessas que você também citou, que não estão acontecendo, muitas despesas foram todas realocadas para a pandemia. E pode ser que nesse quadrimestre não apareça despesa, você deve ter sentido essa diminuição, mas no segundo trimestre talvez apareça mais por causa do período de pagamento. A licitação tem feito também, né, nesse período já está liquidado, né? Já está liquidado, então aqui já está liquidado. Mas tem muita coisa também sendo caminhado, né? Pode ser que apareça no segundo trimestre também essa diferença. Tá. Posso fazer mais uma parte aqui? O seguinte, Só que o seu som está muito baixinho, Lucimária. eu estou falando a aplicação de saúde, quando você fala que a eletiva não teve... Peraí, você não saiu, não. Eu ainda não estou ouvindo. Não, peraí, o dela não está saindo. A entrada... do tablet. É a entrada do tablet. Aí fizemos um ajuste aqui, acho que vai dar certo. Tá ótimo. Tá. Temos que considerar também o seguinte, isso aí é o que é aplicado com o 102, né? O que a gente pode considerar com saúde, na função saúde, quando a gente evidenciou que as despesas com saúde aqui, ó, o liquidado foi 38 milhões. Uhum. Aquilo é só do recurso próprio,
né? Então, o que gastou, o que investiu, o que o município investiu nesse momento de pandemia foi 38 milhões, considerando também as outras fontes que não são computadas nos limites, né? Então, o que eu tenho de limite aqui, às vezes você está falando pela série histórica, você está considerando menor, mas quando a gente vai pelo todo, né? Eita. Conseguiu? Alô? Alô? Oi. Tá dando. Ok. Tá. Porque você falou aí do investimento então, de 38 milhões, né, na saúde. Isso, aquilo, quando você fala da série histórica, às vezes é menor, mas aquilo ali é o 102 em cima de uma receita considerável. Uhum. Entendeu? Beleza. Pode ir adiante? Pode. Tá. Agora, a outra questão, aí eu vou pedir esclarecimentos também, né? É sobre, quando a gente vai lá no quadro de despesa, que vem o tópico energia, eu queria entender se a gente está falando de iluminação pública somente ou mais alguma coisa. E aí eu queria entender, porque sempre uma que aparece, não é só nas apresentações da audiência quadrimestral, não, em outros debates também, porque lá está assim, a despesa prevista anual está na casa de 25 milhões, não vou falar os quebradinhos, não, estou fazendo total. Teve uma aplicação até então de 2 milhões, e depois lá embaixo, quando aquele quadro resumo que se apresentou, houve uma arrecadação aí até então... De 9 milhões. Então, se esse energia é de iluminação pública, e a gente está falando só de um primeiro quadrimestre, eu achei muito baixa essa despesa de 2 milhões, e aí se confirma mais uma vez que é uma contribuição unitária no município. Eu queria que você comentasse, e quem mais puder aí da equipe, por gentileza. Essa questão da iluminação pública, igual eu cheguei agora, né? Estou recente, primeiro quadrimestre, que eu participei de dois meses só, praticamente só de um mês, de abril, que foi eu tomei posse como contador, dia 1º de abril de 2020. Uhum. Realmente, hoje a despesa ela é toda por fonte, né? Então, essa 27 aí, 25, que é energia, a função 25, ela é energia, tanto a iluminação pública, como pode ter extensão também, né? Se eu paguei alguma extensão de rede, alguma extensão de iluminação pública, alguma manutenção de lâmpada queimada, alguma coisa assim, na função 25 mesmo, tá? Tá nesse a questão de 25 milhões, então, e 2 milhões de fato, investimento no trimestre, no primeiro bimestre, sim. Só que a gente salienta que o primeiro bimestre também, o segundo quadrimestre, a gente tem a questão seguinte, de começo do ano e de licitação sendo feita, às vezes a licitação não foi totalmente homologada, os contratos não foram firmados, ou nesse período não teve uma medição. Mas você está certa, os 25 realmente ele é da energia elétrica, da arrecadação e não só dela, né? Ele pode, na previsão, eu posso, nada impede o município de não colocar só a fonte 117, ele pode colocar a fonte 100. Também pode firmar convênio e parcerias para colocar outras fontes, agregar outras fontes na previsão. Na execução também não. Na execução também nada pede, ele faz outra coisa. Nos 9 milhões da contribuição, realmente é só a 117. É só a energia elétrica que está lá arrecadada. Suzane, só para completar essa informação, realmente, esses 25 milhões aí é arrecadação sobre a iluminação pública, né, que a gente tem lá no orçamento que a gente fez lá a princípio. No ano, de acordo com os anos anteriores também, né, a gente arrecada em torno de 25 milhões e 600 mil.
torno disso, né? E aí, o gasto, como a gente pega a despesa por função, quando você viu lá os 25, a gente tem também dentro da despesa o que é fonte 04, que é da parte da administração, né? Que pode ter algum tipo de serviço dentro da parte de iluminação pública, né? Alguma parte do município, algum tipo de serviço do município, né? Que às vezes não dá um valor total da arrecadação que está lá no orçamento. Entendeu? Mas essa parte todinha realmente é da iluminação pública, que é a fonte 117. Tá. Não, é só porque é isso, Gleube e Silmar, é porque, de fato, a gente vê que se cumpre a previsão de uma arrecadação aí, mas você tem uma despesa relativamente baixa, então a gente vai fechar mais uma vez o ano, provavelmente, com um suporte nessa arrecadação, a contribuição, né? Bom, seu presidente, tem mais duas perguntas, mas parece que a gente só pode fazer duas, eu guardo para a próxima rodada, aí, se for possível. Seu áudio está fechado, presidente. Ok. Suzane, passar para outros vereadores também, que tiver alguma outra pergunta para fazer, depois a gente volta. Obrigada. Algum outro vereador serviços, aí depois eu queria perguntar. Tá, joia. Obrigada. Os demais vereadores, alguém quer fazer alguma pergunta? Ou está satisfeito com o que já ouviu, presenciou? Suzane, nesse caso aí ninguém manifestou nada, você pode fazer. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas a Suzane já foi incisiva dela, a Suzane já vem preparada. Nada. Deixar a Suzane falar primeiro, ela já fala tudo que a gente tem que perguntar. Vamos combinar melhor o jogo antes. Tá bom. Tá, mas eu queria perguntar, então, só mais duas coisas mesmo. Ainda no quadro de despesa, sobre o urbanismo, então tem uma previsão de despesa anual, na casa, arredondando, tá? Na casa de 57 milhões, e até o momento, em relação ao quadrimestre, uma despesa na casa de 9 milhões. Qual que é a minha preocupação? Estamos em ano eleitoral. Ainda não sabe se vai mudar a data, mas vamos considerar o que está posto. A gente sabe uma série de restrições que o Executivo tem em relação à execução de obras. Tem que casar o calendário com o calendário de execução com o calendário eleitoral. Então, eu queria entender o seguinte, se a gente considerar isso, a mesa até então de urbanismo, e vamos falando de obras, hein? O urbanismo traduz aí basicamente as obras da secretaria, enfim. Então, esse número é porque, aí acho que você lembrou isso em relação à saúde, é porque a gente ainda está em vários processos licitatórios e de fechamento de contrato, etc., ou a gente corre o risco de ter uma previsão assim, mas a gente não vai conseguir fazer porque vai ter restrição legal em relação ao processo eleitoral. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, por gentileza. Se eu estou falando bobagem também, vocês me consertam. Não, imagina, tá não. Realmente essa preocupação do ano eleitoral mesmo. Mas eu vou falar do momento atípico que a gente está da pandemia. O urbanismo, quando trata de obras, a gente trabalha com as medições. E as medições, para elas existir, o profissional tem que estar lá trabalhando dia a dia. E a gente tem esse lapso aí do primeiro trimestre, que foi do dia 18 ao dia 30, e às vezes, muitas vezes, não está executando a obra e é medo de não chegar para a gente, para poder liquidar, para poder empenhar. Do mesmo modo, a licitação não ter homologado, tá homologado, tem até final de... Eu sempre me confundo com esses calendário eleitoral, mas eu acho que em abril ele ainda estava dentro do prazo, né? Então, houve, o que eu considero? A pandemia, né, que às vezes as pessoas não foram suspenso o trabalho da execução das obras por um período, por aquela paralisação que teve até mesmo no município.
A licitação também, que teve esse atraso, que ela também teve uma diminuição, até mesmo dos setores estarem entregando serviço, que teve. Aí, as contas de um urbanismo, ele é muito grande. Então, depende do fornecedor, depende da pessoa estar em loco trabalhando, e depende da colisão, da medição chegar para a gente estar liquidando. Então, pode ter ocorrido esses fatores, né? Então, assim, é difícil a gente justificar no momento isso, desses 9 milhões e parando com a ETES. Ô, Suzane, e ainda tem a questão o seguinte, que tem projetos, nós fizemos orçamento ano passado, a Cristina e eu, nós sentamos com todos os secretários, né? E tinha alguns projetos, sim, que eles tinham encaminhado dentro dessa parte de urbanismo. E que o projeto até então não foi. Não, está muito ruim. Até porque eu troquei o fone. Eu troquei o fone aqui, vamos ver. Está escutando? Acho que não, né? Está escutando? Aí, Suzane, é o seguinte. Quando nós fizemos o orçamento ano passado, nós sentamos com todos os secretários, né? E tinha alguns projetos que tinham sido já encaminhados para os órgãos em relação ao urbanismo. E até mesmo o projeto está parado por causa da pandemia e os recursos ainda não vieram. Então, realmente, todo orçamentário que está aí, que está com 57 milhões, pode ser que realmente lá no final a gente não consiga esse valor que foi até então previsto pelos detalhes, né, dentro da parte de urbanismo. Tá. A gente vai acompanhando então, né? Isso. Aí lá nas receitas, teve nas receitas de serviço, a gente teve aí um excesso na receita, né? Estava previsto para 25 mil e foi para 91. Queria que só explicasse também o porquê que teve esse excesso de arrecadação. Excesso na receita de serviço. Excesso de receita. Tá picando. Hoje, a Carlota até aqui, tá picando? Ai, desculpa. Peraí. Melhorou. Do tablet. Melhorou? Acho que a Carlota vai poder me ajudar. É o seguinte, está tendo uma maior fiscalização, estava tendo até antes da pandemia, uma melhor fiscalização das partes tributárias, dos serviços de ISS, consequentemente, melhora toda a arrecadação tributária e de serviço num todo. Hoje, o município tem mais 16 fiscais, 12, mais 12 fiscais em loco, né? Indo nos locais, vistoriando as obras, vistoriando os serviços, e isso tende a melhorar, né? Como antes não tinha uma arrecadação, não tinha pessoal, não tinha mão de obra, né? O que a gente fala hoje, um braço para ir em loco, nas pontas, verificar se os serviços se estava sendo cumprido aquilo que as pessoas estavam fazendo uma obra, estava sendo colhido, se os serviços estavam sendo cobrados a contento. O município não tinha braço para isso. Automaticamente, a previsão, como eu não tinha uma arrecadação, tinha como eu fazer uma previsão acima daquilo que eu tinha uma série histórica prevista e arrecadada. Com certeza, o ano que vem, no novo orçamento, não vai ser orçado só 25 mil, vai ser uma projeção de 91, né? Ou até o que foi arrecadado em 31/12, mais projeção de crescimento. Porque se Deus quiser, vamos sair dessa pandemia, a vida vai, que venha um novo normal, né? Que o novo normal venha e que a gente se adapte ao novo normal, que a gente consiga visualizar, né, um mundo mais claro e com serviços com visão mais atualizada. De serviço, com certeza. Eu, pelo conhecimento que eu tive, assim, do pouco tempo que eu estou no setor, na Secretaria de Finanças, mas o que me passaram foi mais fiscais tomar posse, né? Como trouxe os 2 contadores aqui presentes no momento. Mais pessoas estão, e eu falo assim, que são pessoas que estão somando muito, né? Assim, pelo menos 2 contadores que estão comigo
e o tesoureiro e os que estão lá no serviço também, estão somando muito. Por isso deles virem com a gente aqui, porque eles, a partir de hoje, são a história de vocês, né, de Santa Luzia. Então, acredito que essa previsão aí vai ser outra, né, vai ser dentro, próximo da realidade, como também várias outras vão se frustrar, né, por causa da pandemia, que vai ter reflexo futuro, que são as transferências correntes, né, que foi aprovada a 173, a lei complementar 173, em que já prevê um déficit lá na frente de repasse, em questão de ICMS, o governo está vendo e tudo. Então, vai ter uma oscilação nisso aí. Então, eu acredito que esse serviço aí foi o efetivo que entrou, né, mais mão de obra, com potencial de fiscalização que aumentou e melhorou, e que não tinha uma série histórica para poder fazer sua previsão. E nem podia comparar que fosse tão bom. Eu acho que no próximo pode ser que a gente não traga um resultado tão positivo, porque não tem como cobrar agora, né, num momento de pandemia. Não é justo também com todo mundo colocar os fiscais na rua para fazer cobrança. Não é justo, né? Pode ser que a gente não traga uma arrecadação tão efetiva. Tão boa, né? Agora, para eu terminar mesmo, fechar? Sobre as receitas, eu queria só saber se já, no universo das receitas, aquelas que são de transferência, se a gente já deu e qual o volume que a gente recebeu dessas emergenciais, eu acho que deve ser só para a saúde mesmo, né, do governo federal, se vê, ou se a gente vai sentir isso só no outro quadrimestre. E a gente fechou o ano passado com uma previsão de um repasse, aquele recurso retido pelo governo do Estado em relação ao Fundeb, que por fim eu perdi o fio da meada, não sei como é que isso ficou. Mas se vocês pudessem falar, a minha parte eu termino por aqui. O governo do Estado, ele um texto de um acordo social. Volta um pouquinho, Mário. Eu não estou. Escutou? Foi. Agora foi. O governo do Estado, ele fez um termo de acordo com o da AME. Foi? Não, ficou silêncio, aí eu não entendi nada. Ai, e nada. Foi certo. O som está desligado. Liga o som. Ô, Gil. Foi. Agora vai dar certo. O governo do Estado ele firmou um termo de acordo com interveniência da AMM, do Tribunal de Justiça, de parcelar aquele saldo que tinha do governo Pimentel e do primeiro mês dele, não sei se você se lembra, que ele deixou de pagar o ICMS e o PVA. Então, o que ele fez? Ele dividiu em 4 parcelas o que era dele. Então, ele pagou janeiro, fevereiro, março e abril, o referente à parcela dele. E o restante ele dividiu em 30 parcelas.
em 33 parcelas. Ele vai terminar de pagar em 2022. Então, em abril agora começou a parcela referente ao Fundeb, do ICMS e do IPVA. Não sabemos ainda como que vai ser tratado isso no Tribunal de Contas. Porque o SICOM, ele abriu um precedente o seguinte, ele não criou nova receita para eu lançar aí. Para a receita que eu estou recebendo de aporte do Covid, ele criou uma nova fonte, a 161, e a receita que está recebendo do FPM, ele permitiu que lançasse na 100, né? Mas em outra receita diferente. Essa receita do Estado, ela está sendo lançada na receita do ICMS e na receita do FUNDEB. O que o tribunal fez? Ele criou uma identificação dessa receita. Quando ela for receita do ano, eu vou classificar ela como código 2, né? E ele vai entender, quando eu enviar o SICOM, que eu estou recebendo aquela receita mensal correta. E quando ela for de anos anteriores, eu vou classificá-la como 1 e vou colocar o ano que ela se refere, àquela parcela. Se é 2019 ou anterior a 2018, que é referente ao né? Então, assim, a gente não sabe ainda como que vai ser tratado isso via tribunal. Mas a gente está recebendo e já está contabilizando. Então, até abril aí, a gente tem só a parcela que o Zema ficou do mandato dele, 2019. A partir de maio é que começou as outras parcelas. E se já teve algum repasse desse recurso emergencial do governo federal? Teve, né? A gente teve 2 momentos de repasse. Teve aquele repasse que foi feito para que ele compensou a queda do FPM referente a 2000, que ele igualou o que eu recebi em 19 igual ao 20, aliás, o 20 igual ao 19, né? 4 períodos, e essa da Lei Complementar 173, que vai ser 4 parcelas iguais. A primeira parcela caiu em 9 de junho, mas aí vai só refletir nos dados referentes ao segundo quadrimestre. Ok. Obrigada. Nessa mesma linha de repasses emergenciais, teve também um anúncio, né, do nosso executivo municipal aqui sobre repasse emergencial referente às chuvas. Isso aí entrou aonde? Tá, isso aí ela é outras transferências correntes, foi um convênio, né? Ele é específico para chuva e ele também caiu em fevereiro, né? Caiu em março. Março. Em março, ele caiu então, em março. ele está contabilizado aí, ele Finalzinho entra de como março. transferências correntes, né? 17. Ele é fonte 124. Sim. Mas esse da chuva, gente, ele tem um convênio, ele teve um plano de trabalho, né? As ruas que vão ser executadas, tudo que vai ser executado desse valor, ele já veio pré-definido no termo de ajuda. E também foi um TAC que foi assinado. Ok. É por isso que eu reforço mais uma vez aqui, né, que seria interessante ter esses dados todos de forma separada, para que todos tenham acesso aí de forma mais rápida. César, a gente procurou nesse primeiro momento, né, desculpa, e que foi até uma forma de... Eu peguei até um modelo mais básico que foi utilizado na última, e também o que vem preconizado no artigo 48, que são as receitas por categoria. Né? Mas a gente vai acolher sua sugestão, claro, e na próxima a gente vai trazer por natureza. Né? Que aí a natureza você consegue identificar tudo claramente. Natureza e fonte, que eu acho mais interessante. Questão de ordem. Questão de ordem. Quem está pedindo? Vaguinho? Isso. Questão de ordem, concedida, Vaguinho. Só para complementar a solicitação do César, porque essa demanda, desde o ano passado, que a gente, né, vem fazendo essa orientação em questão de colaborar, dessas informações ser mais claras, justamente até mesmo para o público que está assistindo. Então, é bastante pertinente essa colocação. Não, eu entendo perfeitamente, eu acho até que eu concordo. Não é verdade, César?
É só Eu isso. concordo, presidente. vereadores. Tá. Ninguém mais tem nada a perguntar, então, Luísa, pediu de ordem, senhor presidente. a Luísa? Oh, não ouvi, Luísa. Tudo bem? Com a questão de ordem de vereadora Luísa. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, toda a equipe da prefeitura. Eu queria perguntar para você, seu nome é... Meu nome é Lucimária. Lucimária. Prazer, viu, Lucimária? Seja bem-vinda. Eu acho que sua vinda aqui vai ser várias vezes, né? Obrigada. Obrigada. Deixa eu te falar uma coisa. Veio para a saúde uma verba emergencial de 24 milhões, foi anunciado no site. Oi? Como que esse dinheiro ele vai... Aqui cortou. Repete, por favor. Posso falar? Pode. Lucimária, é uma verba de 24 milhões que veio para a saúde emergencial do Covid. Como que esse dinheiro está sendo aplicado e como que ele está sendo depositado? Em parcelas? Qual foi o início? Já teve alguma parcela depositada? Ele está sendo empregado no Hospital São João de Deus, naqueles 50 leitos do Covid? Tá, esses 24 milhões, ele é da lei, se não me engano, é da lei complementar 173, né? Ele é 24 milhões total, mas ele é 20 milhões para a fonte 100, né, que é recurso ordinário, e os outros 3 milhões, ele é dividido entre saúde e assistência social. O governo, na lei, ele não deixou o percentual para cada secretaria, ele deixou a cargo do gestor. A primeira parcela foi paga dia 9. E só que o Tribunal de Contas se posicionou dia 10, falando que os 3 milhões ele vai ser fonte diferente, ele é fonte 161, né? Então, assim, nem o orçamento estava preparado para receber essa fonte 161, né? Ele foi, o sistema ele liberou para a gente, da fonte 161. Ele vai ser, o tribunal já falou que ele vai ser no mesmo critério do pré-sal, que quando a gente não tinha uma fonte, ele foi na fonte 160, e aí ele libera essa mensagem na fonte. Pois não, melhorou? Pouco. Pode continuar falando. Vamos ver se melhorou um pouquinho. Ah, tá. Esses 24 milhões, ele é 20 milhões para recurso ordinário, e os 4 milhões, ele é da saúde e da assistência social. O tribunal, no dia 9 à noite, né, depois que liberou o dinheiro, é que ele pacificou que seria em outra fonte, seria na fonte 161. Então, nosso sistema contábil, ele não estava preparado para contabilizar, aí teve que fazer o ajuste, contabilizou a receita. A despesa ainda não estava preparado, então, assim, ele já recebeu o dinheiro, mas ainda não foi aplicado. É a primeira parcela. A primeira parcela que nós recebemos. Ele não é depósito imediato, ele é depósito único. São 24 milhões, mas não é depósito único. O governo separou em 4 parcelas iguais. Obrigada, viu, Luciana? Obrigada eu. Ok, Luísa. Encerrou? Luísa? Já encerrou, né? Obrigada, viu? Nada. Então, no caso aí, já apresentamos tudo que tinha que ser apresentado, né? Agradecer aí a presença do Glebo, da Marcos, seja bem-vindo a essa casa mais vezes. Obrigada. Nós agradecemos. Nós agradecemos. Estou nessa luta aí muitos anos, ela está chegando agora, ela vai pegar muita coisa. Tem que parabenizar vocês que estão chegando agora, que é os concursados, que a gente aqui, são um cargo assim, né? Que hoje nós estamos aqui. Nós sai e vocês continuam, que vocês continuam prestando um serviço bom para a cidade de Santa Luzia, que
com a gente aqui ou sem a gente aqui, mas a gente precisa de pessoas da qualidade de vocês. Então, tão pouco tempo já está empenhando com amor e carinho pela cidade. É isso aí. Eu só mesmo agradecer todo servidor aí da prefeitura, agradecer o servidor da Câmara aqui, da casa, todos os vereadores aí que nos participaram nessa reunião, e agradecer todos, né? Isso aí por hoje, em nome de Deus, da Padroeira Santa Luzia, declaro encerrada essa reunião. Obrigado.